que é a questão dos contratos rurais e a impenhorabilidade de glebas rurais. O senhor quer começar a falar alguma coisa? Podemos falar de um conceito geral da área rural, que seria interessante a gente fazer um contexto geral e entrar nesse assunto específico, que ele já faz parte desse contexto geral, até porque isso é um assunto assim que eu vejo o banco até escondendo isso, gerentes escondendo de agricultores, e nós somos um país extremamente agrícola e acabamos não tendo esse respaldo daquele que teria que te esclarecer e te arrumar soluções, mas a solução dele passa pelo lucro exorbitante, né? Então, é bem interessante quando a gente entra na área rural, nós temos que denotar que nós estamos falando de uma política de Estado, na verdade, né? Então, o que acontece? Quando o agricultor ele vai lá buscar dinheiro do banco, ele não está só buscando um dinheiro do banco como se ele fosse um correntista comum, como se ele precisasse do banco. Mas é uma política de Estado, por quê? Porque o alimento ele passa, inclusive, pela soberania do Estado, porque não existe soberania do Estado que não consegue alimentar seu povo. Então, ele está lá dentro da Constituição Federal, em 8 artigos, a proteção desse agricultor, que é uma coisa que ele desconhece, por isso ele tem todo um arcabouço jurídico diferenciado para ele, né? Isso é muito importante o agricultor aí que está nos ouvindo, que realmente ele tem que ter um conhecimento disso, porque ele está sendo muito explorado na atividade, né? Pela falta de planejamento, pela uma falta de política pública séria, e está sendo explorado pelas instituições financeiras também, que cometem N abusividades nos contratos rurais, que repito, tem legislação específica própria. Então, voltando dentro dessa sistemática, nós temos, para o senhor ter uma ideia, falando de contrato rural, nós temos alongamento de dívida, que, se o senhor fizer uma pesquisa de 1.000 agricultores, 3 vai conhecer o que é um alongamento de dívida. Por quê? Porque ele é mal instruído até pelo gerente que dá o dinheiro dele para ele, em cima da legislação rural, né? Pega os seus bens como garantia hipotecária, sabendo que eles são impenhoráveis. Aí vamos entrar no assunto da pequena propriedade rural, que nós temos vários exemplos aqui de agricultores que não deu tempo de chegar a nós e perdeu o seu ganha-pão, acabou perdendo todo aquilo que o alimentava. Daí passa novamente, vamos falar da dignidade da pessoa humana, que está na Constituição, que não é respeitada. E é cobrado valores absurdos, não existe alongamento de dívida, é cobrado taxa de juros abusivas, que já não é o mesmo exercício daquilo que nós estamos comentando e transmitindo para o nosso pessoal, mas é uma legislação específica que deve ser respeitada. Por exemplo, vou dar um exemplo claro para o senhor. Um contrato bancário normal, os juros de mora pode ser cobrado 1% ao mês. O rural é 1% ao ano. Tá? O rural, ele passa pelo Conselho Monetário Nacional, e é ele que faz a estipulação de juros para aquele determinado exercício. Isso tudo está no Manual de Crédito Rural, que é um arcabouço importantíssimo para o agricultor, que ele desconhece. Ele desconhece. Você pega, eu vejo ali, eu acompanho, eu vejo profissionais defendendo o agricultor, sequer falam de Manual de Crédito Rural, que é o mais importante dentro do exercício da proteção do agricultor. E nesse ponto específico que o senhor tocou, que é muito interessante, e ele, inclusive, tem um julgado recente do STF a respeito da pequena propriedade rural,
que o banco joga lá de garantia hipotecária e toma do agricultor, leva para leilão, ou adjudica e toma e joga o agricultor para fora, né? Então, esse é um tema relevantíssimo e, infelizmente, muitos agricultores estão perdendo suas terras por essa razão, e é algo que está garantido na Constituição Federal. O artigo 5º garante, traz o conceito de pequena propriedade rural, que é aquela propriedade que não ultrapassa os 4 módulos fiscais, tá? E os módulos fiscais são diversos dentro do nosso país. Tem módulo fiscal de 20 hectares, como tem módulo fiscal de 80 hectares, e você faz vezes 4, então, dependendo da região, você tem considerada pequena propriedade, aquela até de 320 hectares, que é considerável, e ainda que esteja em garantia hipotecária. Por quê? Porque ela passa lá dentro da Constituição Federal, e aí quando a gente está falando de garantia hipotecária e dignidade da pessoa humana, qual que é a valoração da Constituição Federal? Em cima da dignidade da pessoa humana, independente de estar em garantia hipotecária ou não estar em garantia hipotecária. Isso aí foi replicado pela STF recentemente, que ela é impenhorável, ainda que tenha sido dada em garantia hipotecária. Viu, doutor Elton? Só fazendo um adendo a essas colocações que o doutor colocou, que tem muita gente que está nos ouvindo agora que não sabe nem o que a gente está falando. Então, sim, eu vou fazer aqui uma pequena análise, né? Vou pedir licença ao doutor Elton para fazer algumas colocações. Então, primeira colocação, o que é uma pequena propriedade? Então, uma pequena propriedade é estipulada lá no artigo 4º, inciso 2, da Lei da Reforma Agrária, Lei 68629 de 93, que define que pequena propriedade rural é aquela com área compreendida entre 1 e 4 módulos fiscais. Cada módulo fiscal no Brasil ele vai variar de 5 a 110 hectares, cada módulo. Então, a pequena propriedade, ela tem de 1 a 4 módulos fiscais. O Estatuto da Terra, no conceito de módulo fiscal, e a Lei da Reforma Agrária, determina que a pequena propriedade é até esse módulo fiscal. Então, o que o doutor Edson está colocando aqui? O Supremo Tribunal Federal, através de um agravo em recurso extraordinário, que é o recurso que é julgado no STF, disse que o artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 26, determina que as pequenas propriedades, até 4 módulos rurais, são impenhoráveis. E aí eu gostaria até que o doutor Edson falasse um pouquinho sobre os embargos à execução